8 de março, Dia Internacional da Mulher. Falemos de uma mulher verdadeiramente internacional, de uma mulher inacreditável, de uma mulher de uma história misteriosa, desconhecida e totalmente reveladora, de uma mulher nascida em África, trazida a ferros como escrava para o Brasil, que é obrigada a se prostituir, que recebe visões divinas, que se torna uma mística, que é de novo encarcerada e mandada para a Inquisição em Portugal, fazendo esse triângulo, esses três continentes, África, América, Europa, o triângulo da escravidão, o triângulo que explica a história do Brasil, uma mulher negra que alguns consideram a primeira santa africana do Brasil. Essa figura que nos amedronta, não só ela mesma, nos amedronta como país, nos amedronta como história. Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz. É uma rosa com espinhos. Venha conhecer a rosa egipsíaca em seus tortuosos caminhos. Essa realmente é uma das histórias mais inacreditáveis do Brasil e mais reveladoras do Brasil do século XVIII. E é a história de uma mulher que, segundo o seu descobridor, Luiz Motti, talvez seja a africana sobre a qual mais se conhece a história de vida pessoal, a biografia em todo o século XVIII. Segundo ele, não apenas no Brasil, também em África, porque a história dela acabou ficando registrada nos anais da Inquisição. Ela nasceu em 1719 na Costa da Mina. Era da nação Coura ou Courama e foi capturada no interior da África. A Costa da Mina é um lugar que hoje abrange Gana, Benin ou Benin, parte da Nigéria, o antigo Daomé. E ali os portugueses tinham construído, perto de Accra, em Gana, o mais terrível dos entrepostos da história da escravidão na costa ocidental da África, que é o Castelo da Mina. Eu já falei várias vezes aqui do Castelo da Mina, porque o Bartolomeu Dias trabalhou no Castelo da Mina, o Cristóvão Colombo trabalhou no Castelo da Mina. Ela foi capturada junto com a sua tribo lá no interior da África, teve com 6 anos de idade, teve que caminhar até esse entreposto com essa masmorra gotejante e ali foi embarcada e trazida para o Rio de Janeiro. Ela chega no Rio de Janeiro em 1725, com 6 anos de idade, e é comprada, né? As pessoas iam às compras, né? Na época ainda não era no Valongo, o Valongo só seria feito mais tarde pelo Marquês de Lavradio. Nessa época as lojas que vendiam escravos ainda ficavam na rua direita, a principal rua do Rio de Janeiro, na frente ali do embarcadouro ali, do Mestre Valentim, de onde hoje é a Praça 15. Várias lojas ali de escravos, tu ia ali e dizia: me agradei dessa aqui, quanto é essa negrinha aqui de 6 anos de idade? E um cara foi lá e comprou, você sabe o nome do cara, evidentemente, o José Soares de Azevedo. Foi lá e adquiriu a Rosa com 6 anos de idade. Quando ela tinha 12 para 13 anos de idade, ele a desonestou, segundo ela própria revelaria anos depois. E um pouco depois, quando ela tinha 14 anos de idade, ele a vendeu. Vendeu-a para um outro senhor que levou-a para Minas Gerais. E ela, com 14 anos de idade, faz a viagem de mais de 500 quilômetros do Rio de Janeiro até Mariana a pé e descalça, separada dos escravos com os quais já tinha tentado estabelecer laços familiares. Ela não tinha nem pai nem mãe, mas eles lhes informaram, esses outros escravos que tinham sido capturados, escravizados junto com ela, de que ela fazia parte dessa nação, nação Courama, nação Coura, também chamada assim. E aí ela vai para Mariana, para uma cidade por próximo ali, para uma cidade que se chama Santa Rita Durão, porque ela se torna escrava da família do Frei Santa Rita Durão, que há quem goste, que escreveu o poema épico Caramuru. Esse frei a deu para a sua própria mãe. Só que daí ela começa a trabalhar como prostituta. Ela é mais uma vez desonestada, como ela própria, o termo que ela usa, e é obrigada a vender o corpo num prostíbulo nos arredores de Mariana, no auge da exploração mineira.
Você consegue imaginar? E ela fica ali no exercício da mais antiga profissão do mundo, assim chamada, por 15 anos. Dá para imaginar mais ou menos como é que deve ter sido a vida dela. Ela iniciou essa atividade em 1733. Em 1748, quando ela tinha, portanto, 30 anos de idade, se aproximando dos 30 anos de idade, ela cai dura, desmaia na igreja de São Bento. Ela tem uma visão e pá, cai dura. Depois ela desenvolve uma doença terrível, ela passa a ter inchaços, ela acha que está com tumor, e aí é descartada como prostituta e começa a ter cada vez mais visões, até que ela entra numa igreja e afronta um padre capuchinho, e então ela é açoitada em praça pública violentamente durante horas, e o braço direito dela fica aleijado, ela própria fica quase morta, mas ela continua a ter visões, cada vez mais visões, até que nesse mesmo ano de 1748, ela acaba sendo encaminhada por um padre, o Francisco Gonçalves Lopes, chamado de Xota-Diabos, né? O Enxota-Diabos, que era um padre exorcista, que era um padre que tirava o demônio do corpo. Esse corpo não te pertence. E o padre se afeiçoa a ela. E o padre conclui que as possessões, que de início eram possessões diabólicas, poderiam virar, que ela era uma mística e que ela poderia vir a receber visões divinas. E aí a orienta e ela se torna uma seta e ela passa a se vestir de franciscana e ela passa a ter visões que o padre e outros passam a considerar como visões religiosas. Até que em 1751 ela tem um ataque dentro de uma igreja, porque diz que as pessoas não estavam prestando a atenção como deviam no culto. Ela ia à missa todos os dias, ela jejuava, ela comungava, ela se açoitava, ela vivia numa cela como uma seta, e aí exigia que as pessoas prestassem atenção na missa. As pessoas não estavam prestando atenção na missa, e então ela vem, tem esse ataque, agride um padre capuchinho, e então o bispo, o caso se espalha, né? Porque antes disso, na verdade, a fama dela como curandeira já havia se espalhado por São João del Rei, por Mariana, por Ouro Preto, e pessoas iam visitá-la e vê-la enquanto ela tinha as suas possessões, enquanto ela fazia suas predições e tal. E aí, então, o bispo de Mariana, que é o Frei Manuel da Cruz, convoca um conselho de teólogos para avaliar se ela estava possuída pelo demônio ou se ela tinha algum grau de santidade. Aí ela resiste torturas, inclusive com 5 minutos de uma vela na boca, e todo o tempo ela mantém que as suas visões eram reais, que ela tinha acesso a Nosso Senhor Jesus Cristo, à Virgem Maria, aos anjos, aos santos. Mesmo assim, ela é considerada uma curandeira, uma feiticeira, e um pouquinho antes de ter o julgamento final, ela e o padre Xota-Diabos fogem para o Rio de Janeiro, conseguem escapar e chegam no Rio de Janeiro em 1751, se instalam nas proximidades da igreja de Santa Rita, onde ela fica morando, e aí na igreja de Nossa Senhora da Lapa ela tem a mais extraordinária visão até então, que Nosso Senhor Jesus Cristo bebê, envolto num manto celestial, aparece para ela, refulgente de luz, refulgente de estrelas brilhantes, e ela cai como morta. As pessoas veem isso, e quando ela se levanta, speaking in tongues, falando em línguas diferentes e tendo visões, e a fama dela começa a se espalhar pelo Rio de Janeiro, e o padre vira o empresário dela, mas ao que tudo indica, bem intencionado. Tanto é que em 1754, quando ela já começa a ganhar doações, ela é responsável pela criação do recolhimento. O recolhimento era um grande prédio que ficava na atual Rua da Assembleia, ali nas proximidades da Praça 15, que ela cria para recolher prostitutas, mulheres abandonadas, basicamente negras, desamparadas. E ela, junto com o padre Xota-Diabos, os recolhe lá. E lá ela começa a produzir os seus biscoitos, que dizem que eram feitos com a sua saliva, com o seu cuspe.
E um monte de gente no Rio de Janeiro comprava esses biscoitos e ia lá ter sessões com ela e tal. E ela prediz que o Rio de Janeiro ia ser destruído por um terremoto e por um enorme maremoto em 2012. Não, 2012 foi aquele filme Falcatrua lá. Mas que o Rio de Janeiro ia sofrer o mesmo terremoto e o mesmo tsunami que sofreu Lisboa em 1755. E ela está falando mais ou menos em 1756, 57. Em 1763, quando ela já é uma pessoa famosa no Rio de Janeiro, e quando ela começa a ter visões cada vez mais perigosas e delirantes, dentre elas ela dizia que Jesus Cristo mamava nos seus seios, que ela tinha frequentado a mesma manjedoura com a Virgem Maria e com José, e tinha visões cada vez mais delirantes, mais delirantes, mais delirantes. Ela daí também afronta uma senhora de alta sociedade numa determinada igreja lá do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome, e aí o caso dela de novo se torna um caso público, juridicamente público, e ela e o padre são postos a ferros e enviados para a Inquisição em Portugal. Já nas primeiras sessões do inquérito, o padre Xota Diabos declara ter sido enganado pela falsidade da negra e alega ser pouco letrado em teologia e pede perdão por sua boa-fé e excessiva credulidade, escapando assim com uma pena branda, 5 anos de degredo no sul de Portugal. E durante o seu julgamento na Inquisição em Portugal, ela se mantém absolutamente firme, se diz católica, se diz uma beata, se diz iluminada, afirma que tem um canal direto de comunicação com os deuses cristãos. A última vez que ela foi interrogada foi no dia 14 de julho de 1765, e daí não há mais nenhum registro. Se supõe que ela tenha sido ou queimada, mais dificilmente, mas provavelmente morreu naquelas masmorras horríveis de Lisboa. Em 1983, o Luiz Motti, que é um historiador, antropólogo, historiador brilhante, um dos maiores defensores dos direitos de LGBT no Brasil, e em 1983 ele encontrou o processo inquisitorial da Rosa Maria Egipcíaca. Esqueci de dizer que ela adotou o nome Rosa Egipcíaca em homenagem a Maria do Egito, ou Maria Egipcíaca, que nasceu no ano de 330 por aí, e daí durante uma grande peregrinação para Jerusalém, ela era prostituta. Segundo ela, uma prostituta só pela volúpia nem cobrava. A velha tradição da prostituição sagrada da Babilônia, da Síria, de Ur, na Caldeia, ela diz que ela era seguidora disso, que ela transava com as pessoas por pura libido e não cobrava, e aí ela resolve ir para Jerusalém, do que ia ter lá no ano de 370, ia ter uma grande festa, e ela faz a peregrinação às avessas. Ela resolve ir para lá para dar para todo mundo. E aí ela vai entrar na igreja do Santo Sepulcro e uma força enorme a impede de entrar. Então, como ela não consegue entrar, ela vê que tem uma força superior, e aí ela resolve se arrepender, se converter, e ela cruza o Rio Jordão e vai ser uma monja eremita no deserto, né? E vira santa. A história dela é contada pelo Sofrônio. Tu não sabe quem é o Sofrônio? Vai ver quem é o Sofrônio. O Sofrônio nasceu no ano 500 e tanto. Contou a história 150 anos depois, mas contou toda a sofrência. Esqueci de dizer, porque daí a nossa Rosa Maria Egipcíaca, aprendeu a ler. O padre ensinou a ler. E ela escreveu um livro de muitas e muitas páginas que se perdeu, só restam umas 10 páginas. Como é que é mesmo o nome do livro? Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas. É o livro de mais de 700 páginas que ela escreve, que se perde, só restam umas 10 páginas, e o Luiz Motti encontra trechos desse livro, encontra todo esse incrível processo, publica um livro, né, Rosa Egipcíaca, uma santa africana no Brasil, algo assim de 750 páginas, com todos os detalhes, todas as minúcias desse episódio completamente impressionante. E ainda não acabou!
Ainda não acabou, sabe por quê? Porque no dia 22 de agosto de 1789, o que houve? É um incêndio gigante, é um incêndio assim inacreditável, um dos maiores incêndios da história do Rio de Janeiro, provavelmente até então o primeiro enorme incêndio do Rio de Janeiro. Pegou fogo aonde? No recolhimento. O recolhimento ficava do lado da Igreja do Bom Parto. Né? E o recolhimento era, como eu já te falei, o lugar onde originalmente eram recolhidas mulheres negras, prostitutas, ex-prostitutas e desvalidas, mas depois passou a ser um depositório de mulheres abandonadas, enxotadas pelos maridos, acusadas ou de adultério, ou de não terem cumprido as regras, ou terem atrasado o almoço, ou terem não entregue o jornal do marido na hora certa. Né? E todos os maridos ameaçavam as mulheres, olha que eu te ponho no recolhimento, que nem a minha mãe me dizia que ia me pôr no colégio interno, olha que eu te ponho no colégio interno. E aí duas mulheres supostamente adúlteras, uma tal Ana Campista e uma tal Matilde, estavam lá entre as mais de 220 mulheres que moravam ali no recolhimento. E aí, dispostas a fugirem de lá, as duas, embora incrivelmente elas eram inimigas. Essa história é contada com riqueza de detalhes pelo Joaquim Manuel de Macedo, que tem um livro divino, maravilhoso, que você deveria ler, chamado Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, onde ele reconta causos. Então ele reconta todo esse caos da Ana Campista e da Matilde, que não se sabe o sobrenome, que eram supostamente adúlteras, que arrumaram amantes que iam visitá-las lá no recolhimento, etc e tal, e que resolveram pôr fogo de noite, na madrugada, no recolhimento, para escapar. E botam fogo no recolhimento, cara, e é um incêndio terrível, labaredas enormes, o fumo se ergue aos céus, o estampido das madeiras, os rangidos, os gritos, as labaredas, no meio da madrugada. A Matilde não consegue escapar e a Ana Campista escapa e desaparece. E o recolhimento depois é reconstruído. Então, é essa história impressionante que eu creio que o momento ideal realmente de contar é em março, né? O mês das mulheres. Não é inacreditável que tenha o Dia Internacional. Pô, pelo amor de Deus, queremos todos os dias Grêmio das Mulheres e todos os dias, vá lá, Internacional das Mulheres. E das mulheres negras, e das mulheres escravizadas, e das mulheres que conseguem estabelecer um canal com o divino, mesmo que eventualmente tortuoso, como é a vida e a história da Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz. É isso.